Bom, para começar a investir em Bitcoin, eu preciso decidir qual é o tipo de envolvimento que eu vou querer ter com a tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero me envolver bastante, se eu sou um entusiasta dessa tecnologia, eu sou um entusiasta de blockchain, eu quero ter no detalhe, na unha, tudo sob meu controle, então eu vou baixar o Bitcoin Core na minha máquina. O que eu digo com isso? Eu vou baixar a blockchain inteira no meu computador, que hoje é um pouco mais de 200 GB. E aí eu vou poder operar com a minha própria wallet, com a minha própria carteira. Porque para eu operar, eu preciso ter dois tipos de chave. A chave pública, que basicamente é o nome do usuário que vai aparecer ali na blockchain, e a chave privada. A chave privada nada mais é do que um PIN, uma senha, que eu preciso digitar para poder validar a transferência de um Bitcoin. Então, uma coisa que é importante desmistificar é que eu não tenho a posse de um Bitcoin. Em nenhum momento, não é como se eu pegasse um arquivo de uma foto e guardasse no meu pendrive. Eu não consigo fazer isso. O que eu guardo é a minha chave privada. Porque o Bitcoin está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Por ser um protocolo descentralizado. Então eu não consigo dizer, eu tenho 10 Bitcoins. Eu consigo ver que o Bitcoin 123, o último usuário a possuí-lo, fui eu. Então eu tenho que analisar a blockchain inteira para verificar quais os bitcoins que estão de posse pela última vez, né, do usuário XPTO. Por isso que é um livro razão. Porque você não tem guardada na sua carteira arquivinhos referentes a cada um dos bitcoins. Não. Você possui um registro de entradas e saídas na blockchain que permitem, após a sua análise integral, concluir quais os bitcoins estão de posse de cada usuário. E é por isso que é tão importante a questão da chave privada. Se eu quero guardar a minha própria chave privada, eu vou ser responsável pela manutenção dela, pela sua segurança, então eu vou baixar o Bitcoin Core no meu computador e eu vou investir sem a participação de uma exchange. Tá? Esse tipo de investimento ele demanda que o usuário possua um pouco de conhecimento técnico, saiba mexer com a blockchain, saiba compreender o que é uma chave pública, o que é uma chave privada. Não necessariamente ele precisa ser um minerador. Tá? Ele pode só baixar a blockchain para poder operar com suas criptomoedas. A responsabilidade pela segurança da informação é dele. O que eu quero dizer com isso? E aí é importante ressaltar o quão sensível é a questão da chave privada. Se eu perco a minha chave privada, ou se ela é extraviada e alguém tem acesso a ela, aí sim é que começam a surgir os problemas. Porque se alguém pode pegar e, sabendo da minha chave privada, transferir todos os meus bitcoins para ela, para esse usuário. Então é por isso que eu vou ter diversos tipos de chave. Que a gente pode ter cold storage, que é um armazenamento frio. Eu posso então escrever num papel a minha chave privada, a minha senha, deixar ela guardada. Ou eu posso ter um validador online, mas aí a responsabilidade pela segurança da informação é só do usuário. Então você tem esse tipo de usuário. Se eu tenho um usuário que ele não quer se envolver com risco de armazenamento da chave privada, com segurança da informação, se ele não quer baixar a blockchain no computador dele, para esses casos eu tenho as exchanges, que basicamente é um intermediário. Ele vai ser responsável, então, não por armazenar bitcoins, porque como eu falei, eles não existem, ele não é um arquivo binário que eu consiga baixar na minha máquina, não. Ela vai ser responsável pelo armazenamento da chave privada e por fazer o controle das minhas transações. Então, essa é a opção, é a segunda opção, né, para investir em criptomoedas. Investir por meio de uma exchange, ou nacional ou estrangeira. A exchange, então, eu baixo por aplicativo, não vou precisar baixar a blockchain, fazer nada. Eu vinculo minha conta bancária quando eu quero fazer um resgate, compro os bitcoins que eu quero e vou ter ali na minha carteira com essa exchange, X bitcoins. Se eu quero vender, ela é responsável como intermediário por achar alguém interessado em comprar. Essa é a segunda modalidade de investimento em criptomoeda. Quando eu penso em compra e venda de criptomoedas, de bitcoins, ou permuta de criptomoedas, de bitcoins, doação, etc. Existe uma terceira modalidade de investimento, que ela é um pouco mais recente, que é o pool de mineração, P-O-O-L. Então é como se fosse o seguinte, eu, na minha casa, o meu computador ele não tem um hardware suficientemente forte para realizar mineração. Mas existe uma empresa que possui vários computadores superpotentes para fazer isso. O que eu faço então? Eu invisto nessa empresa. Eu faço parte de um pool, de um grupo de pessoas que investem em mineração para que um terceiro faça a mineração. Então essa seria uma terceira modalidade de investimento em criptomoedas. Eu não compro e vendo criptomoedas,
mas eu invisto em mineração. E aí o que acontece? Aquele minerador, tendo sucesso na sua atividade de mineração, quando ele receber aquele prêmio do sistema, que é o Bitcoin novo, aí ele reparte isso com aqueles que investiram no seu negócio, que investiram no pool de mineração.